Fala, makers digitais, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre hospedagem ou hosting, né? E se na aula anterior eu quis fazer uma analogia dizendo que domínio é como se fosse o endereço da sua casa, vamos dizer assim que a hospedagem é o terreno. Ou seja, a hospedagem é onde você vai colocar seu site, suas aplicações, e geralmente a gente vai ter três tipos, a gente vai mostrar aqui. Vai ser bem sucinto, tá? Só para você ter uma noção. Dessas três, a gente vai usar a de melhor custo-benefício. E eu vou explicar direitinho qual delas. A primeira, que é a hospedagem compartilhada, você já deve lembrar, principalmente há muito tempo atrás, quando você contratava uma HostGator e colocava um site lá, né? Ela divide recursos. Vamos imaginar ela assim, por analogia, como se fosse um apartamento onde você dividisse com parentes ali, né? A hospedagem compartilhada, aquela RAM contratada, eles nem informam quanto você vai ter de RAM, porque ela é dividida entre todos os usuários. Então tem mais de uma empresa no mesmo servidor, mais de um site, mais de uma aplicação. Então ela não é escalável e não recomendada para o nosso projeto. Ela é bem baratinha, geralmente, mas não é como se fosse um apartamento com um monte de morador dentro dele, né? Então ela, vamos dizer assim, ela é barata, mas divide recursos. Aí você tem uma segunda opção, né? Que é o VPS, servidor virtual privado. O servidor virtual privado, ele tem uma grande vantagem. Ele já não é, ele já tem recursos dedicados. Ele é mais controle, ele tem mais controle também, e um usuário não vai consumir os recursos do outro. Então, se tiver mais de uma empresa no mesmo servidor, parecida com a compartilhada, cada um tem os seus recursos e ninguém tasca. Então, se você tem 8 de RAM, você contratou 8 de RAM e 4 CPU, imaginar como se fosse um computador na sua casa, né? No caso de servidor, fica lá, fica em São Paulo, ou fica na Alemanha. Nesse caso, a gente vai indicar as empresas que você contrata, você vai pagar um pouquinho mais caro que a compartilhada, só que vai ter uma máquina que já dá para brincar, vamos dizer assim, né? Então, é o que a gente vai usar na maioria dos casos, tá? Lembrando como a gente usa Docker Swarm, a gente vai mostrar para vocês nas próximas aulas, a gente pode ter mais de um VPS, seu negócio aumenta, você contrata mais um servidor e a gente chama de escala horizontal. Você não precisa comprar um servidor gigante. Você põe 2, 3, 4 servidores que rodam a mesma aplicação. Isso é fantástico. Isso chama escala horizontal. Então, com VPS, você já consegue fazer isso. E a terceira opção... e o VPS, vamos dizer assim, né? Um VPS, ele pode ser uma casa, analogamente falando, uma casa germinada. A casa é sua. E você tem a casa do vizinho está do lado. O vizinho não vai ocupar os quartos da sua casa. Ele só está encostadinho em você ali. Mas cada um tem os seus recursos, ninguém compartilha recurso nenhum, né? Mas tem a opção também, então, do dedicado. É a terceira opção. Essa é o melhor dos mundos, só que é bem mais cara. E nos nossos projetos, principalmente com projetos iniciais ou de médio porte, não precisa ter uma dedicada, né? E agora, com essa inovação que é Docker Swarm, né? O Docker no seu modelo Docker Swarm, que é assim o que a gente vai usar no projeto, o VPS já resolve a nossa questão. A dedicada, ela é como se fosse um condomínio fechado. Cada um tem sua casa, os seus recursos, e ela é mais escalável no sentido... Eu falei aqui, paga pelo que usa, só que tem um valor fixo lá que é muito caro, né? Então, não é tão barato assim. Então, aqui está, em relação a custo, entre a compartilhada e a dedicada, que é o VPS, é a que a gente vai usar em nosso projeto aqui, tá? E eu vou indicar várias empresas, as top 5 e o melhor custo-benefício que vocês vão poder usar. E varia, os preços variam de R$ 20 mensais até 80, 90 e por aí vai. Mas a média, R$ 40 por mês, R$ 70 por mês, você consegue instalar uma infinidade de aplicações. Isso é maravilhoso. E se for escalar, quem revende, né? Soluções,
pode trabalhar com mais de um VPS e escalando horizontalmente, quer dizer, eles dividem entre eles as aplicações e nenhuma para de rodar. Fantástico, né? E é isso é só para ter uma visão mais, um overview rápido, tá? A gente não vai entrar muito na teoria, a gente vai contratar, na maioria dos casos, o VPS. Esse é o o tipo de servidor, o tipo de hospedagem que a gente vai usar aqui no treinamento, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula.